É um prazer muito grande que a gente possa estar outra vez juntos, usando esse meio que é a televisão e que nos faculta essa possibilidade extraordinária de chegar aí onde você está e falar com você. A gente vê nos plásticos dos carros em geral aquela frase famosa de que a inveja você sabe o que é, né? A inveja é uma desgraça. E a melhor frase que eu já vi para designar o conteúdo da inveja é aquele mesmo. A inveja é uma desgraça. E a Bíblia concorda absolutamente com esse diagnóstico. E eu tenho aqui diante de mim um salmo, que é o Salmo 73, que diagnostica a inveja como sendo isso mesmo que os plásticos do carro dizem. Nós estamos aqui diante de um homem legal, um homem bom chamado Asaf, e que conta uma história existencial para a gente. Salmo 73. Ele começa dizendo, olha, Deus é bom. Deus é bom demais. O problema é quando a gente tira os olhos de Deus e coloca os olhos nos homens e nos movimentos da sociedade humana. Aí ele garante, com efeito, Deus é bom para com todos os de coração limpo. Quanto a mim, agora ele está falando dele. Primeiro ele afirmou uma convicção, ele sabe que Deus é bom. Para todos os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pergunta é por quê? Um cara que diz que Deus é bom para todos aqueles que têm um coração limpo e diz, olha, quanto a mim, faltou um pouquinho para que eu derrapasse geral. E ele explica qual é a razão. Pois eu invejava os arrogantes. E pior do que isso, ele não só invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, mas ele começava a comparar o tipo de vida que ele tinha com o tipo de vida que esses caras possuíam. Aí ele diz, poxa, eu estou aqui dizendo que Deus é bom, estou tentando manter meu coração limpo, generoso, solidário, honesto, trabalhador, esforçado, diligente, disciplinado, amigo, leal, porque eu creio que Deus é bom. E devia ficar por aí. Aí ele pega e baixa a visão e começa a olhar em volta e diz, poxa, o cara ali é um arrogante, safado, sem vergonha, corrupto, um filho da mãe, desalmado, desenervado, cheio de maquinação, aprontador, perverso, tem prazer em espicaçar a alma de alguém, em enfiar uma lança, em ferir as pessoas, tira a alegria dele daquelas supremacias que humilham o próximo, se regozija quando vê as pessoas se danarem, se arrebentarem em volta dele, e ele vai bem. E aí o Asaf faz essa comparação e entra em crise. E começa a dizer, olha, eles não têm preocupações, porque o dinheiro elimina boa parte das preocupações, o seu corpo é sadio. Um cara como esse, ele está pensando, devia ter uma enfermidade braba, devia ser comido por dentro. Saúde é o que ele não deseja para o perverso. E aí ele ainda sofre ainda mais, porque certamente ele lembrou de um bocado de gente boa, de Deus, de coração bom, sofrendo de uma enfermidade, enquanto ele olha em volta e diz, olha, eles não têm preocupações, são os perversos e nem preocupados ficam. E, além disso, ainda gozam de boa saúde. Eles não partilham das canseiras dos mortais. Compram tudo pronto, aperta o dedo e as coisas acontecem. Enquanto você viaja horas num transporte lotado, sofre num ponto de ônibus, volta da universidade de madrugada com medo de violência, esses caras aqui só passam voando. Zum! E você nem viu. Eles não partilham das canseiras dos mortais. Nem são afligidos contra os outros homens, porque eles bancam aparentemente o seu refúgio
com muralhas de proteção econômica, financeira, social, relacional, com os diversos seguranças que eles usam, tanto os seguranças objetivos como aqueles que são apenas elementos de segurança e de proteção que o dinheiro e o poder adquirem para fazer o homem se sentir confortável. E aí o Salmo diz: daí a soberba, a arrogância que os cinge como um colar. Os caras ficam tão arrogantes, diz aqui Asaf, que você olha para eles, eles se orgulham da arrogância deles. A arrogância vira uma virtude, aquela atitude de empáfia, de empavonamento, de esmagamento, de desprezo, de indiferença. Eles ainda se jactam e se orgulham daquela cara, não tem nem o pudor de deixar de mostrar aquela cara. Ao contrário, ele diz ali, exibem aquilo como se fosse uma preciosidade, como se fosse um colar. E a violência, eles vestem a violência como se fosse um manto, uma roupa festival. Eles falam de como eles aprontaram, como esmagaram a baratinha lá no cano da parede, como liquidaram aquele desgraçado, contam essa história, assim. E o Asaf, vendo esse tipo de coisa, e o coração dele quase perdendo completamente a retidão interior e quase desviando o curso da sua interioridade e quase desconvertendo o seu ser e abraçando um caminho que é de morte, mas que no imediato dá a impressão de ser bom, tranquilo, fácil. O que custa ser perversinho, mauzinho, arrogante, maquinador, se dá bem, meu Deus? Os fracos que se danem, os bobos que rodem, os idiotas que sejam devorados, os aparvalhados que saiam do meu caminho porque eu vou triturar. O Asaf olha isso e o coração dele vai murchando, murchando, murchando de esperança e diz, olha, e é por causa disso aí, deles viverem isso e viverem bem essa perversidade, é que a soberba dele os veste como um colar e a violência como um manto. Os olhos deles saltam da cara de tão gordos que eles estão. Não tem ninguém aí biafrento nesse mundo dos poderes conquistados pela perversidade. O coração, ou do coração, brotam-lhes fantasias. Porque quanto mais facilidades, mais fantasiosa se torna a vida, mais irreal, mais fetichista, mais criadora de um mundo que não existe para o chão, para ninguém, e vão vivendo numa ilha de fantasias e as realizando. E diz aqui Asaf, eles motejam, ou significa dizer, são uns grandes gozadores, uns piadistas que colam piadas e designações desconstrutivas do caráter do próximo no próximo. Eles motejam e falam maliciosamente da opressão que eles praticam. Eles ainda falam com arrogância e altivez contra os céus, contra Deus, a soberania, contra o mundo invisível e superior. Eles desandam a boca, falam qualquer besteira. Se Deus quiser, eu faço. Se Deus não quiser, eu faço também. E a sua língua percorre a terra. O reflexo do que eles dizem, do que eles caluniam, do que eles afirmam, vai destruindo gente por aí. Você só vai achando vítimas das línguas venenosas e que arruinam as pessoas. Por isso, diz Asaf, o povo que está à volta deles os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Traduzindo isso, o povo olha para eles e dizem, olha, esses caras são aqueles de quem procedem, de onde emanam todos os poderes e todas as riquezas. Eles são a fonte da vida. O povo fica olhando e achando que é dali que emana a vida. Esse é o engano, porque a existência de um perverso poderoso corrompe a consciência de milhares de milhões de pessoas simples, porém incautas. Por isso é que o povo fica impressionado com eles. E diz aqui Asaf que essas pessoas ainda dizem, como sabe Deus? Acaso não há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas.
Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração, inutilmente lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã eu sou castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Esse trecho inteiro é uma reflexão que começa com ele dizendo que as pessoas veem a perversidade acontecer, graçar e os perversos darem bem, aí começam a dizer, poxa, onde é que está Deus? Acaso não há conhecimento no Altíssimo? E aí começam as comparações. Estes que estão aí são ímpios, mas estão sempre tranquilos, falta nada a eles, eles só aumentam as suas riquezas, a quem tem se lhe dará, e o fluxo deles só aumenta. E eu, aí ele diz, inutilmente conservei puro o coração, fazendo esforço para fazer as coisas boas e limpas e tranquilas e corretas e que sejam a divisão e a socialização da bondade para todos, mas foi completamente inútil, porque eu experimento muita aflição no meu dia a dia, muita angústia, a sobrevivência me é pesada e as dificuldades me chegam como se fossem castigos. Aí de repente ele para e diz, se eu pensar em falar mesmo essas palavras em praça pública para todo mundo, se eu abrisse o meu coração de uma maneira explícita, e aqui eu estou fazendo só de maneira implícita, é uma queixa minha, mas se eu fosse à praça pública e falasse o que eu estou sentindo, já aí eu teria traído a geração dos filhos de Deus e daqueles que continuam fazendo força para viver em função do que é bom. Prossegue Asaf e diz, em só refletir para compreender isso, achei pesada a tarefa para mim, o que tem sido para os filósofos no mundo inteiro, porque de fato o indivíduo olha para o cosmos e para toda essa engrenagem trilionariamente interconectada que é a existência cósmica, onde tudo se alimenta e se retroalimenta com uma perfeição extraordinária, onde códigos pré-estabelecidos geram produtos milagrosos, como um sêmen que encontra um óvulo, explode um ser humano. E assim a gente olha para isso tudo e diz, há Deus, existe Deus. Mas ao mesmo tempo, a questão filosófica, se de um lado olha para a complexidade e diz tem que haver Deus, de outro lado olha para a história humana, para essa história aqui, do bandido que se dá bem, do perverso que prevalece, do arrogante que é honrado, do impiedoso que se torna conquistador, do malévolo que se torna rei, enfim, de todas essas injustiças. E quando ele compara isso aí, ele diz, eu achei essa uma tarefa pesada demais para mim, não dá para eu entender. E aí ele diz, tu certamente haverás de cuidar de cada um deles. Porém, antes disso, após confessar que essa era uma tarefa impossível para ele, que ele estava numa crise terrível em função dessas comparações, e que ele estava a ponto de sucumbir, ele diz, então naquele dia eu entrei no templo. E quando eu entrei no templo, de súbito, num átimo assim, numa revelação, o véu foi tirado da minha mente, houve um descortinar, um apocalipse, e eu, de súbito, atinei com o fim deles. Deus me deixou ver que isso tudo é fantasia, que eu estava impressionado e me deixando vitimar pelas comparações e possuir pela inveja e invejando de fato a morte. O que eu estava era invejando a miséria, o que eu estava era invejando a arrogância, o que eu estava não era invejando o resultado, porque aquele resultado foi obtido naqueles volumes por um caminho que não foi necessariamente bom. De modo que Asaf diz, eu descobri que eu estava invejando era a maldade e a morte. Quando eu entrei no templo, a luz acendeu na minha mente e eu atinei com o fim deles. E aí ele descreve o fim dessa moçada. Tu certamente os pões em lugares escorregadios. Está todo mundo pensando que está tudo bem, que vai durar para sempre, que é um reino de 1000 anos, que
que o cara vai deixar aquilo ali para gerações e gerações e que tudo vai ser aproveitado e que ele está até sendo um matador, desgraçado, bandido, mafioso, safado no presente, mas ele gostaria de amealhar o máximo possível de recursos para que as gerações futuras dele não passassem necessariamente pela mafiosidade da qual ele se serviu para angariar o que angariou. Só que diz aqui Asaf que certamente eles estão andando num lugar de muito poder, mas paradoxal e contraditoriamente é escorregadio. E aí, de repente, um sopro, só um soprinho, e acaba tudo. E o cara cai na destruição, desliza como quem pisa no gelo para o precipício. Zip! Tá pensando que está esquiando e está num caminho de buraco. E aí o Asaf diz: como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. O que ele está dizendo é: olha, isso aí parece que tem um poder enorme, mas acaba rápido, é de súbito, de repente você procura e não acha mais esse cara. Cadê ele? Cadê o cara que dava as cartas, que mandava, que dizia, que ditava, que era o poderoso, o esmagador, o opressor? Se uma doença acaba com ele, uma série de pesadelos que não cessem acabam com ele. Se ele não conseguir mais dormir nem com remédio, ele enlouquece. Se a mulher dele corneá-lo, ele não sabe mais o que fazer com as empresas. Se os filhos dele se drogarem, ele não sabe mais onde ele se mete. Se a menina dele se prostituir, ele não vê mais futuro. Se a amante dele tiver um caso com o melhor amigo dele, ele vai querer matar o cara, talvez se acabe e perca as energias para a própria perversidade do trabalho que ele faz. Enfim, isso tudo pode acabar como uma névoa. E Asaf diz: olha, parece um sonho. Esse projeto de vida é tão importante quanto um sonho é importante para quem está dormindo. Mas na hora que você acorda, você realiza que foi só um sonho. E assim é com Deus. A existência desse modo é desprezada por Deus, tanto quanto alguém que ficou empolgado com um sonho bonito despreza esse sonho frustrado quando acorda e vê que não está beijando a esposa, e sim o travesseiro. Ah, o travesseiro. E ele usa essa imagem para dizer que para Deus essa existência fantasiosa desses indivíduos não é mais do que uma poeira, um sonho, uma subjetividade que até Deus, quando se acordasse, diria: passou, foi um sonho. Não foi absolutamente nada. O prosseguimento de tudo quanto ele diz aqui é extraordinário. Ele afirma: quando o coração se me amargurou, está falando dele naquele período de inveja. Quando o coração se me amargurou e as entranhas, as vísceras se comoveram dentro de mim, porque a coisa se somatizou nele, que ele andava atormentado, literalmente enfesado, não é? Conforme o português diz, enfesado é o cara que está entupido de fezes mesmo, tá atazanado. Quando eu estava enfesado, vivendo aquele ódio horrível com o coração que se amargou e as entranhas que se contorceram, eu fiquei embrutecido e ignorante. E é impressionante, é sobre isso que eu queria basicamente falar com você. O que a inveja causa na cabeça de alguém? E talvez você esteja aí transformando alguns projetos de vida em sonhos de consumo para você. Tem como paradigma, referência para a sua vida, um monte de gente que para Deus não passa desse sonho que quando a gente acorda dispensa e despreza. Porque talvez você esteja invejando o perverso, o corrupto, o bom vivant, o maquinador, o espertalhão, o cara que vive da desonestidade, 171, e você tem gente próxima, quem sabe na família, parentes, amigos, quem sabe o patrão. É só olhar em volta do mundo político, está cheio, e o Brasil anda carregado de figuras desse tipo de natureza e de essência. A pessoa começa a se comparar e a alma vai se amargando. E aí a bondade de Deus vai sendo esquecida e o coração vai adoecendo.
E quem inveja o perverso vai ficando perverso, vai aprendendo esse caminho malvado, vai azedando o ser, vai envenenando a alma. E o Asaf diz isso, meu coração ficou assim, foi ficando ruim. Eu fui ficando embrutecido, ignorante, estúpido. Era como um irracional. Foi perdendo a cabeça, a sensatez, a sabedoria, desvia o indivíduo do próprio eixo dele. E a inveja tem esse poder desgraçado de corromper a alma. Então, se você, eu estou falando com você, anda aí empanzinado de inveja, amargurado, zangado, chateado, com raiva do mundo, porque você se acha legal e bom e honesto, mas a contrapartida que a existência dá a você é dureza, enquanto o que você assiste num monte de gente que não tem compromisso nem com os filhos, quanto mais qualquer outra dimensão da vida, é apenas uma existência que aparentemente vai de bom para melhor, e aí o seu coração vai se amargurando e adoecendo, o resultado é catastrófico. E eu estou aqui hoje de manhã para dizer que o seu tesouro é não invejar. Eu estou aqui hoje de manhã para dizer a você que o seu tesouro é continuar dizendo Deus é bom para com os de coração puro. O seu tesouro é não desviar o curso da sua existência e caminhar conforme a bondade de Deus, sem se impressionar com a existência desses, cujo fim vem de repente, acaba logo, é um sonho, é um laço. Eu nunca vi um corrupto feliz, eu nunca vi um perverso realizado, eu nunca vi um tirano cheio de regozijo e de gozo. No máximo, o cara tem aquelas alegrias da maldade que vão acordá-lo com as depressões, que vão emulá-lo e incitá-lo a novas perversidades em função das quais ele terá outras alegrias mórbidas, mas esse é o caminho do inferno no coração. Fique livre disso, querido. Eu não estou falando só com aqueles que invejam os grandes. Às vezes a inveja bora dentro da tua casa, é a irmã que está com inveja da outra irmã, que dá para todo mundo. Ou é um irmão que está com inveja do outro irmão, porque você trabalha, o outro arranjou um bico, e aparentemente a vida dele ficou fácil, a tua aí, esforçadinha. Não entre nessa. Pelo amor de Deus, cuide do seu próprio coração. O seu tesouro está em mantê-lo limpo da inveja, e a tudo que lhe vier à mão, faça de todo o seu coração, como para Deus, com a sua melhor alma, com o seu melhor espírito. O Salmo conclui dizendo o seguinte: todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na tua glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfalecem, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Essa é a palavra que eu queria trazer a você hoje, pedindo a Deus que liberte seu coração da inveja, porque a inveja você sabe o que é. É uma desgraça. Que seu coração fique desenfesado de inveja. Aperte esse dejeto para fora. A gente só vence a inveja quando fica contente com quem é diante de Deus. Quando a nossa vida experimenta aquela alegria de ser quem você simplesmente é para Deus. De andar o seu caminho, comer o seu pão, beber a sua água, fazer o que lhe vem às mãos com o seu melhor coração, aproveitar as boas e honestas oportunidades, não andar pisando sobre ninguém, nem invejar o caminho de ninguém. Só queira ter o que Deus lhe der. O que Deus não lhe der, não queira tomar posse. A felicidade é feita dos bens que Deus nos dá. E a alegria é resultado do contentamento da gente ser quem a gente é. Esta é a palavra do Evangelho. Esse é o ensino de Jesus. Se você achar bom, creia. Se você não achar bom, descreia. E viva com as consequências. Eu estou aqui, todavia, para anunciar boa nova, novidade de vida.
caminho novo, vida com Deus. E eu espero que você agasalhe de todo o seu coração. E a minha oração é para que o Espírito Santo esteja revelando a você o mesmo que ele revelou a Asaf no templo, tirando esse véu da burrice, da ignorância, da irracionalidade, da estupidez, todas as coisas fruto da inveja, e que almeja o que a perversidade angaria. Esse é o caminho da morte, não é o seu. Que o Senhor Deus ilumine você agora. Eu queria também dizer a você que quem quiser me acompanhar durante a semana, tem um universo de conteúdos a serem lidos, ouvidos e visitados no meu site. O endereço está passando aí, www.caiofabio.com. Vá lá e leia, tem coisa para você ler anos. Vai fazer bem a sua vida. Os milhares que passam lá todos os meses têm dado testemunho do bem que têm experimentado. Também queria dizer que todos os domingos às 7h30 da manhã, se você der uma rodada no seu seletor de televisão, assim, para os canais mais baixos do seletor, você me encontra lá, ou para os mais altos. Você dá uma viradinha para cima ou para baixo. Domingo, 7h30 da manhã, 1 hora de mensagem gravada no La Salle, está à sua disposição todo domingo aqui nos seletores de canais da cidade de Brasília. E por último, eu quero dizer que todas as quartas-feiras nós vamos estar também nos reunindo em Taguatinga, no endereço que você está vendo passar aí. Então, toda quarta-feira, às 20 horas, eu também vou estar lá. As demais programações do Caminho da Graça, você vai sendo informado aqui no nosso programa, neste horário, no horário de domingo, e também no site, que está 24 horas à sua disposição. Quero que Deus abençoe muito você e eu aguardo a sua visita esse fim de semana no Caminho da Graça. Fique com Deus e até a próxima.